Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa noite, por mais essa oportunidade que estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento à luz da doutrina espírita. Abençoa-nos, Senhor, em nossos propósitos. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Rogério Alves. Eu gosto de enfatizar sempre, gente, o prazer que é falar de espiritismo. Na última vez que eu falei aqui no mês passado, eu acho que eu fiz esse comentário, né? Eu não estava bem, pensei, preparando a palestra, e falei assim, olha, acho que eu vou pedir a Sueli para ficar uns dias sem falar, não está faltando entusiasmo, está faltando disposição, e aí vim assim meio a reboque, e cheguei aqui, não tinha história na palestra, e na hora veio aquele insight de contar uma história que eu conhecia de anos, décadas atrás. Né? Me impressionei, me emocionei com a história e saí daqui totalmente transformado. Motivado, disposto, né, gostando do trabalho que foi feito, que isso é importante nós avaliarmos o que nós estamos fazendo. Então, eu hoje queria trocar uma ideia com vocês sobre essa nossa frequência à Casa Espírita, essa nossa disposição de seguir a doutrina espírita nos seus ensinamentos, de estar disposto e aberto a esses conhecimentos que o professor Allan Kardec nos deixou, esse grande legado. E eu penso da importância da divulgação da doutrina espírita. Principalmente aqui no Centro Espírita Friburguense, eu tenho observado isso. É difícil um domingo, que eu venho mais aos domingos, é difícil um domingo que não tem pessoas que estão vindo pela primeira vez. Quem sabe estão vindo a uma casa espírita pela primeira vez. E aí o que me ocorre é o seguinte, qual a finalidade primordial, qual a finalidade primeira da casa espírita? Segundo o professor Allan Kardec, divulgar a doutrina espírita. Todas as outras atividades vêm em consequência ou virão em consequência daquilo que nós vamos estudando. O voluntariado, a campanha do quilo, os passes e a magnetização das águas e participar dos estudos, isso é consequência daquele primeiro contato que nós temos com a doutrina espírita, e aí nós medimos e conseguimos mensurar a importância desse primeiro contato. Daquela pessoa que vem pela primeira vez e se impressiona com o que ouviu, com o que viu, com o que presenciou. Então, todas as outras atividades são secundárias e devem partir e ter como base o estudo da doutrina espírita, o conhecimento da doutrina espírita. A partir do momento que eu compreendo, principalmente, a imortalidade do espírito, cresce em mim ou deva crescer em mim a necessidade, a disposição, a vontade de fazer algo além do meu cercado, extra o meu quintal, fora do meu círculo familiar. A compreensão do processo da reencarnação, a compreensão dessa imortalidade do espírito humano, ela deve fazer com que nós ampliemos o nosso círculo de ação, o nosso círculo de convivência. Consigamos sair daquele círculo familiar da consanguinidade. Com os meus eu cuido, dos meus eu cuido, eu faço a minha parte, as minhas obrigações eu cumpro. Eu não gosto da palavra obrigação, né? Porque ela já diz que obrigação, você está obrigado a realizar. Então não está fazendo nada demais cumprir com as obrigações. E passa a contar aquilo que nós fazemos além das obrigações. E divulgar a doutrina espírita é uma responsabilidade muito grande. Mas é também uma obrigação. Porque se nós saímos de casa numa noite de domingo, nesse tipo de horário, aqui no Centro Espírita Friburguense começa às 19 horas.
Se nós estamos dispostos a sair de casa, desligar a TV, ou, né, agora como nós fizemos, né, mãe e Ricardo, convidar as visitas para irem embora. Tinha visita lá na casa da minha mãe e falou, olha, nós estamos indo para o centro, eu tenho que chegar um pouquinho mais cedo porque eu não confio nos computadores. Então sempre quando liga você pode ser surpreendido, eu gosto de chegar um pouquinho mais cedo quando eu vou falar, e nós viemos. Então você vê, dispensa-se até as visitas. Tem que ser por um motivo bom. E se isso é tão bom a ponto de nós sairmos de casa, nos agasalharmos, virmos para cá, pararmos o carro, ou vir a pé, ou vir de ônibus, ou vir do jeito que viermos, se isso é tão bom a esse ponto, nós temos que levar isso para as outras pessoas. Embora a doutrina espírita não seja uma proposta de conversão. Kardec diz que aqui, ou seja, dentro do espiritismo, cabem todas as outras religiões. Tanto é que no começo da doutrina espírita, lá nos primórdios, né, naqueles anos ali de 1855, 56, 57, ele diz e relata no livro que é o Espiritismo em 59, que ali estavam protestantes, maçons, eu não sei por que ele faz alusão aos maçons, mas maçons, né, e outras religiões, agnósticos, materialistas, ou seja, nesse bojo da imortalidade do espírito, nesse bojo racional da reencarnação, nesta proposta de que fora da caridade não há salvação, quebrando esse paradigma, esse pilar da igreja, que fora da igreja não há salvação. Aqui Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação. Cabe em todo mundo. E muitas pessoas não conhecem a doutrina espírita, muitas pessoas não buscam conhecer a doutrina espírita por falta nossa, espíritas. E aí alguém pode pensar assim, né? Mas eu ainda não sou espírita. Olha, se você está saindo no domingo à tarde de casa, com uma friagem dessa, para vir aqui com um trânsito maravilhoso desse mesmo no domingo, você já é espírita. Eu sinto muito, né? Ou melhor, eu estou te avisando, você já é espírita. Porque existem muitas portas para o espiritismo. Antigamente, lá no começo dos anos 90, né, gostava-se muito de dizer, no espiritismo ou vem pela dor ou vem pelo amor. Não, tem a porta da curiosidade, tem a porta do amigo persistente que nos convida insistentemente até nos seduzir ou até nos convencer. Tem várias portas. Tem a porta da razão, que você pega e ganha aqui no Centro Espírita Friburguense o livro que é o Espiritismo, que de vez em quando é presenteado, e você começa a ler e se interessa. Então tem essa curiosidade, essa discórdia, né? Não, mas isso aqui eu não entendi, como é que eu faço? Eu comecei na doutrina espírita assim, eu fui a uma casa espírita e a pessoa me disse de chofre, ali no face a face, pare de ler esse livro, não esse, mas um outro livro, pare de ler esse livro porque você é um dos personagens desse livro. Eu falei, mas como? Eu nunca, aos 19, 20 anos de idade, tinha ouvido falar em reencarnação. E eu busquei uma pessoa, graças a Deus era uma pessoa fundadora de casa espírita, um dirigente espírita. Falei, mas como é que é esse negócio? Como é que eu posso ser personagem desse livro, se esse livro retrata o século XVIII? Final do século XVIII, começo do século XIX. Pois é, meu filho, tem uma tal de reencarnação. Eu falei, e onde eu aprendo isso? E ela começou, toma esse, toma esse, toma esse. E eu conheci a doutrina espírita. Herculano Pires, o professor Herculano Pires, nos diz assim, olha, se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. É uma frase forte. Como todas as colocações de Herculano Pires, pelo menos a que nós temos conhecimento que foram registradas.
Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Com isso ele quebra. Não é uma igreja. E aí a gente ouve no movimento espírita, olha, é um hospital, é um pronto-socorro, é um... Segundo Kardec, segundo Herculano Pires, que foi quem melhor leu Kardec, é um centro de estudo, um centro de divulgação da doutrina espírita, e que aí, consequentemente, nós vamos sentir necessidade de colocar em prática, como aquele que cursa uma universidade. Lá no finalzinho ele já está doido, ele está buscando o estágio, ele está buscando as horas hack, ele está preparando o seu TCC, o curso, né, com a conclusão do curso ali, ele está doido para ir para a mão de obra, para trabalhar, para colocar em prática. O Centro Espírita deve divulgar a doutrina espírita nesse sentido, de fazer com que nós estejamos motivados a buscar colocar em prática aquilo que se diz aqui, até como forma de teste. Será que funciona mesmo? Vai, teste, experimente. É uma ciência de experimentação. Coloque em prática essas teorias, essas teses, essas luzes novas sobre a proposta cristã, sobre o Evangelho. O Espiritismo e a colocação não é minha, o Espiritismo é luzes, ou são luzes novas sobre o Evangelho. De forma de nós olharmos o Evangelho como algo possível de ser empreendido, de ser colocado em prática. E o Espiritismo está aí, ó. Nós temos ali as obras fundamentais, sem as obras póstumas, né, que foi publicado depois da morte de Kardec, são as anotações de gaveta, as teorias, as notas de Kardec, que a esposa e os companheiros da hora ali do trabalho resolveram publicar já em 1890. Kardec desencarna, né, ou morre, ou passa dessa para melhor, em 1869. Então nós temos lá em 1857 o livro, né, que traz a doutrina espírita. Eu gosto dessas coisas, gente, porque nós temos que conhecer aquilo que nós estamos propostos ou nos dispondo a estudar. Em 1857, o Livro dos Espíritos. Em 1859, o que é o Espiritismo. Em 1861, o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno. Em 1868, a Gênese. E aí sai lá em 1890, sem a presença já física de Kardec, obras póstumas. E durante esse período, como eu gosto de dizer, como o trabalho era pouco, ele achava que dava para fazer mais, ele publica 136 fascículos da Revista Espírita, que mais tarde vão se transformar ali de 1859 a 1869, 136 fascículos, que vão nos dar ali 12 livros da Revista Espírita. 12 anos de trabalho. Mas eu, para conhecer a doutrina espírita, eu tenho que conhecer tudo isso? Não, é como eu disse, eu começo por aqui, ó. O que é o Espiritismo? Ele não está perguntando, ele está dizendo o que é o Espiritismo. Ele vai nos dizer aqui o que é o Espiritismo. Sem rodeios, sem intenção de converter. Uma proposta franca, aberta. E no final ele nos diz, se você gostou, achou interessante, discordou em alguns pontos, continue pelo Livro dos Espíritos, pelo Livro dos Médiuns, pelo Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, e vai em frente. E lá dentro você vai ver citações da Revista Espírita. E aí começa a estudar a Revista Espírita, até ficar apaixonado pelo tema e conseguir ler a Revista Espírita. A proposta do Espiritismo, ela tem que ser carinhosa, sabe? Ela tem que ser boa, ela tem que ser, como a palavra agora da moda aí, né, do mundo corporativo, palatável. De vez em quando surgem umas palavras assim no mundo corporativo interessantes, né?
Tem que ser de forma palatável, ou seja, que o paladar é gostoso, que você aprecia. Sabe, com perguntas inteligentes, propostas inteligentes, colocações inteligentes, perguntas e propostas desafiadoras, porque nós somos assim. Quando nos desafiam, nós saímos de casa num domingo, 6h30 da tarde, com frio danado, chovendo, e vamos ao centro espírita. Então tem que ser da forma, e onde nós vamos pegar o modelo? Quem fazia isso de forma muito boa? Jesus. Mas assim, sabe, sentado, tranquilo, sem a estrutura professoral. Eu adoro aqueles oradores, sabe, que estão sentados ali, ou estão ali fora, ou vêm para o centro com a gente, ou encontram com a gente na rua nos dias de semana, fora da casa espírita. Tudo bem, você viu ontem que coisa, o Flamengo perder para o Palmeiras no Maracanã, todo animado, né? Ainda mais se for como eu, botafoguense, fica feliz da vida, aquela coisa extrovertida, tranquila. Aí ele vem para o centro espírita, é o dia dele falar, e ele chega, levanta, boa noite. Meus queridos irmãos, não vai, né? Sei lá, para mim, pelo menos, eu falo assim, é o quê? Um personagem? Eu conheço ele não é assim. Ele é tranquilo, ele fala de forma extrovertida, ele abana com as mãos, ele fala, parece um italiano, e aqui ele... postura, voz... Não, tem que ser de forma amiga, sabe? Com um vocabulário adequado. Quantas vezes eu preparei palestras para ir falar numa casa espírita pela primeira vez? Laranjal, Santa Rita da Floresta, Cachoeiras de Macacu, São Pedro, em Lumiar, Resende. Nossa, já falei por aí em muitos lugares. E aí preparava a palestra, começo de carreira, palestrante iniciante, entusiasmado, cheio de técnicas, pergunta 555, pergunta não sei o quê, e todo animado, e chegava lá, olhava aquelas pessoazinhas, sabe, que chegavam, boa noite. Eu falava, vou ter que mudar a palestra agora eu vou ter que fazer uma palestra nova, porque não bate. Sabe, para falar, para divulgar a doutrina, a gente tem que olhar nos olhos das pessoas e você tem que ver o que você está causando para as pessoas. A gente já pede para colocar os relógios lá no fundo, porque tem uma hora que as pessoas não aguentam mais, ela olha para trás para ver e fala, meu Deus, isso não vai terminar nunca. Tira o celular do bolso, disfarçadamente, nossa, ainda falta 20 minutos. Falar da doutrina espírita de forma alegre, tranquila, sabe aquelas preces? Prece é uma coisa interessantíssima na casa espírita, mas a gente tem que ir lá em Kardec buscar a prece, como é que deve ser feita, como ela é mais didática, como ela funciona mais, como ela fala mais ao meu coração. Porque na casa espírita, às vezes, nós somos surpreendidos por aquelas preces que você fecha o olho a convite de quem vai fazer a prece, e daí um pouco você vai ouvindo, e aí você começa a orar, para que aquilo termine. Amigos espirituais, ajude os nossos presidiários, ajude os nossos políticos, ajude os nossos... E vai aquela ladainha e você começa a falar, meu Deus do céu, isso não vai terminar. Essa não termina. Estou perdendo o ônibus. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não pôr a candeia embaixo do alqueire, que é o tema da nossa conversa, e lá se foram 20 minutos. É disso que Jesus fala, sabe? De nós não sonegarmos o conhecimento, de nós não sonegarmos, para que as pessoas possam olhar e falar assim, igual ele eu faço. Fazer de forma simples, Guaraná, para que a pessoa fale assim, não, isso aí eu faço também. E venha, sabe? Venha fazer, venha estudar.
Divulgue a doutrina espírita no seu círculo de amizade, dentro de casa. Quantos de nós somos solitários no espiritismo dentro do lar? Toda noite eu tento seduzir a minha esposa para ela vir ao centro espírita. E já virou brincadeira, sabe? Piada interna, né? Hoje, quando eu saí, eu falei, hoje está muito frio, né? Ela falou, está muito frio. Criada na casa espírita, evangelização, mocidade espírita e parou por aí. Então ela não é espírita. O pior é que ela é espírita. E me faz assim, me causa um certo constrangimento, porque tudo que eu venho estudando na intenção de implantar na minha vida, ela já o fez. O seu comportamento, a sua ética, a sua postura, a sua dignidade, a sua ação. Tem gente que não precisa. Eu sou um indisciplinado, nato. Eu vim parar aqui, né, Ângela, no Centro Espírita Friburguense definitivamente, porque eu venho nessa casa lá desde os anos 80, 90, a convite por amizade muito ao Zé Manel. Mas eu vim definitivamente para a Casa Espírita na pandemia, quando as casas espíritas se fecharam. Mas tinha uma hora... Não, tinha que fechar. Lógico que tinha que fechar. Mas teve uma hora que a coisa já estava quase todo mundo vacinado, acalmou e o medo continuou. E aí eu coloquei em xeque, eu já falei isso aqui uma vez, é um hospital realmente? É um pronto-socorro realmente? Fechou as portas? As igrejas evangélicas, as reformadas, a igreja que todo mundo já abriu e a casa espírita não abre? Que negócio é esse? Nós que não deveríamos ter medo da morte, embora tenhamos. E aí, colocando em xeque essas questões, ouvindo Kardec, eu ouvi dizer que o Centro Espírita Friburguense já estava funcionando a todo vapor. Vim para cá. Quando terminou, né, que aí agora acabou realmente a pandemia, já tinha uns 4, 5 meses, né, álcool gel já estava sobrando nas prateleiras, estava tudo bem, agora nós abrimos, volta. Eu falei, agora eu não posso voltar, me afeiçoei. Sedimentou-se aquilo que estava sendo construído há anos e anos e anos. E outro dia eu brinquei com a Valéria lá no Lar Abrigo Amor a Jesus, que talvez essas coisas sejam muito mais profundas e muito mais gerenciadas do que nós pensamos. Há quase um ano atrás eu disse isso a ela na véspera de uma festa lá que estava a Ângela, a Sueli e várias outras pessoas da Casa Espírita, Magui, do Centro Espírita Friburguense, lá no Lar Abrigo Amor a Jesus. Eu falei, quem sabe isso não foi para trazer o Centro Espírita de volta para dentro, efetivamente, do Lar Abrigo Amor a Jesus. Porque Jesus coloca assim, olha, nem os que acendem uma luzerna a metem embaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Se essa luz veio às nossas mãos, se a gente tem isso aqui nas mãos e a gente gosta e acredita, e isso faz bem para a gente, volto a dizer, a ponto de nós estarmos aqui hoje, nós temos que mostrar isso para as outras pessoas. Nós não podemos colocar essa luz, esse poço de água cristalina, linfa preciosa, guardar para a gente. Agora eu aprendi que esse negócio de reencarnação, vou entrar para a tal da caridade, fora da caridade não há salvação, vou me salvar e o resto que se dane. Não! Não tem graça ser feliz sozinho. Churrasco sozinho, não dá ibope. Festa com pouca gente, não funciona. Nós somos gregários, nós somos seres gregários. A gente gosta da experiência. E aí a gente pode colocar
a luz debaixo do alqueire, debaixo do cesto, debaixo... Não, de jeito nenhum. E ele continua dizendo para a gente, ninguém, pois, acende uma luzerna, uma lamparina, uma lâmpada, uma lâmpada de LED, né, hoje em dia, ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com uma vasilha, ou a põe embaixo da cama, põe assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Colocar à disposição das pessoas, sabe, abrir a biblioteca. Quando eu reformei uma biblioteca depois de uma das enchentes lá de Conselheiro Paulino, eu coloquei a biblioteca sem chave, sem portas. Só um vidro de correr para deter a poeira. E as pessoas, mas as pessoas vão o quê? Vão roubar as bases? Nossa, que perigo. Já pensou? O cara rouba o livro dos Espíritos, que beleza, né? Que beleza. Tomara que entre bastante ladrões, né, para roubar o livro dos Espíritos. Abrir a biblioteca, sabe? Colocar à disposição esse conhecimento, compartilhar. Eu precisei viver 55 anos para aprender a compartilhar. Quem me ensinou foi a Flávia e o Márcio. Eles começaram a trabalhar comigo, e eu com eles, consequentemente, e eles me mostraram o valor de compartilhar as coisas boas com as pessoas. Dá de graça. Principalmente aquilo que nós recebemos de graça, né, segundo o Evangelho. Porque tem que estar iluminado, sabe? Tem que estar disposto, tem que estar pronto. Não adianta as obras estarem só aqui. As obras têm que estar aí. Tem que ter acesso a isso. Pegue os livros, leve os livros, vai estudar. E aí eles dizem assim para Jesus, e chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram, os discípulos vêm a Jesus, né, e dizem assim, por que razão lhes fala tudo por parábolas? Se é para dar a luz, se é para explicar, se é para rasgar o verbo, como se diz, por que o senhor fala com eles? Olha, eu falando o senhor, né? Por que você fala com eles através de parábolas? Ele respondendo lhes disse, porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Expõe a doutrina espírita, dê a doutrina espírita, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É só assim, mas eu não entendi nada. Eu não entendi nada desse Jesus. É por parábola mesmo, né? Preciso de um tradutor, de um explicador. O problema é na festa, o problema é lá no churrasco, o problema é no final do jogo do Flamengo e do Palmeiras. Que aí a pessoa vira e fala assim, como é que funciona esse negócio de reencarnação? Não dá, não é o momento, não é hora, não dá para entrar no último período da faculdade, meu filho, calma. Se eu já estou nesse negócio há alguns anos, ainda tem hora que eu tenho medo da morte, quase todas as horas, como é que você quer saber de cara o que é a reencarnação? Calma, vamos começar lá, vamos entender primeiro o mais difícil, que nós ainda não conseguimos entender, a sobrevivência do espírito depois da morte. Sobrevivemos à morte, já fizemos isso várias vezes. Várias vezes. E não fomos aniquilados. Imortalidade do espírito, somos espíritos imortais, somos seres imortais. Só isso já dá alguns anos de estudo, né? Ou é simples? Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem. A reencarnação funciona assim, assim, assim. O cara vai embora e não leva, né? Por isso eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. Aí a gente volta para a divulgação. Como é que tem que ser a divulgação? Gradual, metódica, devagarzinho, vai subindo os degraus, vai
vai mudando o tipo de alimentação, né? Começa lá com leite materno, depois um mingauzinho, depois uma aveia mais grossinha, e vai, agora já dá um caldinho de feijão, né? Assim, a gente vai aumentando a solidez do alimento, de acordo com o entendimento, sabe? Mas isso sentado no gramado, de forma caridosa, de forma respeitosa, sem o ar professoral. Queridos irmãos, estamos aqui hoje, minha irmã Josi, para falar de doutrina espírita. Não vai, pelo menos para mim não vai. Porque o coração desse povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam no coração e se convertam, e eu os sare, os cure, diz Jesus. Compreender qual é essa nossa aqui, o que nós estamos fazendo aqui. Nós não podemos nos furtar de aprender. Ah, mas pelo amor de Deus, 1018 questões no Livro dos Espíritos, 1018 questões, fora os comentários, os desdobramentos, as A, B, C, tem hora que ele vai a D, tem hora que ele vai a E. Comece pelo começo, parece uma coisa boba. Vá pelo começo, pegue lá o que é o Espiritismo. Gente, isso aqui é um livreto. Isso aqui, se o cara levantar sábado de manhã, não pegar o celular, não ligar a televisão, não ligar o som, e resolver falar assim, eu vou ler, isso aqui, de tarde está pronto. De tarde está pronto. Ah, não deu, chegou uma visita e tal, no domingo está pronto. E aí você pensa, fala, o que esse livrinho fez comigo? Ah, cuidado. Não se engane pela grossura, pelo tamanho, não, ele é perigoso. Você vai sair assim e falar, não, isso aqui eu não entendi, eu quero entender. Tipo aquela pessoa que falou comigo, para de ler esse livro que você é um personagem desse livro. Essa pessoa deve ter estudado com Kardec, porque eu saí de lá e falei, minha filha, agora eu morro. Porque na época eu ainda morria, eu não conhecia a encarnação. Falei, agora eu morro, mas eu leio esse livro até eu descobrir quem eu sou nesse livro. Os anos se passaram e eu guardei o livro. Isso foi em 1982. Está lá na minha estante, que foi presente da namorada, que hoje é minha esposa. Para ninguém pensar, vai dar problema, presente da namorada, a esposa vai ver. Não, foi ela mesmo que me deu. 2, 3 anos depois, eu não queria mais saber quem eu era. Porque eu comecei a estudar o Espiritismo, Ricardo, e aí eu percebi que o Espírito não retrograda, não piora. O retrograda não saiu. Não piora, nós não pioramos, nós só evoluímos, nós só caminhamos para frente. E aí eu comecei a pensar. O livro chamava-se Confidências de um Inconfidente, sobre a Inconfidência Mineira. No primeiro momento eu falei assim, no mínimo Tiradentes. No mínimo, eu não faço mais barato do que Tiradentes. 2, 3 anos depois eu falei assim, é melhor largar esse livro para lá. Porque não retrogradando o espírito, não piorando o espírito, eu comecei a contar. Gente boa no livro, tinha umas 8 ou 9, o resto era tudo ladrão, traidor, conspirador, covarde, dedo duro. Larguei o livro para lá. Eu quis ouvir, eu quis ver. Isso está aberto para todo mundo. Vá aos livros. Chico Xavier um dia estava numa recepção, aquelas que preparavam, né, no movimento espírita, confundiam a obra com o autor, né, e faziam muitas homenagens a ele. E aí veio uma mocinha, sorrateiramente, aquelas que estão no centro espírita há 2, 3 anos, sabe?
toda faceira, assim, novinha, né? Saiu da mocidade há pouco tempo. Chico, aqui, eu estou escrevendo um livro, queria que você prefaciasse para mim, fizesse o prefácio. Ele falou assim, no meio da festa, todo mundo falando baixo, festa de espírita, com a presença de Chico, imagina, as pessoas sussurravam, né? E o Chico fala assim, o que, minha filha? A festa falou, meu Deus, o Chico falando alto, nossa, vai para o umbral, meu Deus do céu, o que houve? O que, minha filha? Reitera ele. Minha filha, já não chega o que nós falamos, o que nós escrevemos. Vá aos livros, ou seja, vá estudar, minha filha, você está começando agora. Não se impressione com as mensagens que você está recebendo, possivelmente mediúnicas. Não se impressione. Vá aos livros, já não chega o que eu escrevi. Você quer escrever mais o quê? Aos 20. Até o Chico perde a paciência, né? Com essas pessoas. Porque tem que ser assim, sabe? Não sei se está dando para vocês verem, é no templo. E Jesus, sabe? As pessoas sentadas, extasiadas. Sabe? Sabe como palatável. A proposta dele era palatável, como diz os oradores aí do mundo corporativo. As pessoas se encantavam. Vai lá na Gênesis, né, e descobre que não teve multiplicação de peixe, de pães, de nada. As pessoas simplesmente sentaram e ficaram embebedadas, ficaram fascinadas, ficaram magnetizadas pela proposta, pela fala e pela presença de Jesus e não viram o tempo passar. Não precisaram comer peixe nem pão, então 3 ou 4 pães e peixes deu para todo mundo. Porque as pessoas estavam tão extasiadas diante do Sermão da Montanha, tão impressionadas com a divulgação daquela nova doutrina, que as pessoas não sentiram fome, não sentiram sede. Vai lá na Gênese, milagres. Tem gente que começa pela Gênese e sofre uma desilusão. Então milagres não existem, não. Mas tem que ser lá no final. Primeiro tem que começar com um leite materno, com um mingauzinho ralinho, né? Vai lá, quando chegar lá depois do churrasco, aí vai ler Milagres da Gênese. Aí o organismo já está preparado, já tem base, começou a faculdade, começou pelo primeiro período. Aí os milagres, sabe onde o Kardec colocou? Lá no meio do 8º período. Do último período da faculdade. Aí nós já estávamos preparados e prontos e não receberíamos essa proposta como uma ofensa. Como? Então Jesus não fez milagres? Ele não mostrou quase nada da sua capacidade. Até porque ele não curava indiscriminadamente. Ou ele curava indiscriminadamente, saía curado. Não. Trazia um monte, saía um. Bom. Porque tem um monte de coisa envolvida nisso, né? Tem merecimento, tem a hora certa, não está na hora de voltar a enxergar, não está na hora de voltar a andar, né? Levanta e leva a sua cama. E vai lá e fala para eles que sábado também dá para curar. Tem tudo, o cara disposto. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, 1864, vem assim pra gente. Acontecem com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora do tempo não produz. Olha só a responsabilidade de nós falarmos de espiritismo na festa, no churrasco, na hora inoportuna, de temas importantes e profundos com o risco de ser ridicularizado ou pior, que ridicularizem a doutrina espírita.
Ah, isso é coisa de maluco. Eu sempre brinco aqui daquela pessoa que vem pela casa espírita, vem na casa espírita pela primeira vez e chega aqui, o orador está falando de mundos habitados. Tem vida em todos. Os caras falam, sabia, tá vendo? Você me trouxe aqui, eu sabia, só tem maluco nesse negócio. O cara está falando que tem vida em Marte, na Lua, e não tem nada. As sondas já foram lá, os astronautas já foram lá, não tem nada. E lembrando, gente, que a doutrina espírita é um processo de educação. Lá, quando eu fiquei sabendo aquele choque da reencarnação, para de ler que você é um dos personagens desse livro, eu nem respondi. Sabe por quê? Porque eu não sabia nem falar. Eu era um ogro. Hoje eu já consigo montar umas frases mais ou menos. Doutrina espírita. Doutrina espírita. De vez em quando as pessoas dizem, qual a sua formação? As pessoas gostam de me perguntar de vez em quando qual a minha formação. No mundo corporativo, então, eles gostam, né, do título, do anel, né, e tal. Qual a sua formação? Eu falo, não, sou autodidata. Estudei até os meados do antigo 2º grau. Ué, você não tem formação acadêmica? Não. Faz falta? Muita. Muito. Nossa, muito. Ah, mas você escreve mais ou menos, você que não sabe o sacrifício que é. O texto para sair no sábado, 11 horas, começa a ser formulado no domingo anterior. E durante a semana a gente vai retocando e consulta, bate-papo e conversa, e lê de novo e relê. Faz falta, faz falta. Imagine uma pessoa com formação acadêmica pegar isso aqui, sabe, destroçar, ler, perceber, entender o que pode ser feito. Se nós mostrarmos para essas pessoas tão preparadas e elas se interessarem por isso, a doutrina espírita cresce. A doutrina espírita se expande. E aí ele continua assim, olha, lá no Evangelho. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade, senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando, à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não embaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem, em geral, só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. Eu descobri e não conto para ninguém. Eu entendi e não conto para ninguém. Eu já sei quase todas as perguntas do Livro dos Espíritos e não faço palestra, porque eu sei para mim. Construtor de muros. Esses são os que constroem muros. E o Evangelho diz que nós devemos ser e somos criados e fomos criados para construir pontes, para estabelecer o diálogo, para facilitar para as pessoas, para pegar pela mão e trazer, mostrar que existe um horizonte muito maior do que aquele que eu tinha lá em 1982, 83. Meu horizonte se abriu, se expandiu. E aí eu costumo dizer, pessoal, que a palestra é muito boa. Vir à palestra é uma coisa especial. Principalmente porque nós nos dispomos a nos presentear com 50, 60 minutos. A Ângela pediu para desligar o celular. Ah, meu Deus, chega a doer, né? Quando eu aperto ali naquele negócio, dá uma vontade de falar, eu vou só reiniciar. Não, tem que desligar. A gente se dá 1 hora. Esse é o grande lance da palestra espírita. Porque aqui, os nossos amigos espirituais, que se falou tanto aqui na semana passada,
podem finalmente chegar, Ângela, perto da gente. Porque nós paramos a correria. Nós estamos com a mente focada numa proposta positiva e eles finalmente conseguem nos ajudar. Por isso a gente sai daqui tão bem. Por isso a gente fala para as pessoas, olha, a semana que eu não vou lá, parece que está faltando alguma coisa. Olha, eu saio do centro espírita tão bem por isso. Então aprenda a fazer isso em casa. Ah, mas então não é para vir no centro espírita mais? Não é isso que eu disse. Aprenda a se dar durante a semana mais momentos como esse. Por quê? Porque aqui eu vim, sentei no silêncio, às vezes tem uma musiquinha, aí o orador vem, faz uma proposta positiva, a gente passa pelo passe, toma água magnetizada. Faça isso em casa. Se uma vez por semana faz bem para a gente, já pensou todo dia? Chegar em casa no final da tarde, diminui a luz, fecha a porta, senta numa cadeira boa, confortável, fecha os olhos. Ah, mas eu estou focado na rua, eu estou com uma atenção. Leia um textozinho. Leia um pedacinho de alguma coisa, o Evangelho segundo o Espiritismo. Abra aleatoriamente uma obra dessa, no nosso caso de espíritas. Leia um pouquinho, acalma o coração, e aí se dê de presente 5, 10, 15 minutos, respirando. Solta o ombro. Deixa a poltrona, a cadeira te abraçar. Solta os músculos. Pega a aguinha que você colocou lá, antes de começar tudo isso. Faça uma prece, peça aos amigos espirituais para te ajudar a colocarem naquela água aquilo que você está precisando. Termina aqueles 15 minutinhos lá, diários, pega a aguinha, toma água e vamos para a vida. Se uma vez por semana é bom, imagine se a gente começar a fazer todo dia. Mas eu venho na palestra porque eu gosto também da palestra. Eu venho aqui só para instigar as pessoas, para provocar. Eu falo e coloco algumas coisas que eu sei que não desceu, ainda não desceu. Vá aos livros, e se descobrir que eu estou errado, Magui, me fala rápido, manda mensagem, manda sinal de fumaça, WhatsApp, meu celular está ligado 23 horas por dia, no domingo, que eu tive que desligar agora 1 hora. Normalmente ele está 24 horas ligado. Você é médico? Não sou médico, sou muito pior do que médico, ou muito melhor do que médico, vendedor. Vendedor que ama a profissão, não desliga o celular nunca. Vai que o cliente acorda às 3 horas da manhã e lembre de você, quer te ligar e você não atende. Troca de informação, é isso que eu estou falando, sabe? Se eu aprendi uma coisa, entendeu, Anjo? Você entendeu esse negócio que o Rogério falou hoje? Entendi. Então me explica, que eu não entendi nada. Troca de informação. Vai para casa, vai batendo papo, né, Wagner? No carro ali, no ônibus e tal, a pé. Você entendeu o que ele falou? Você entendeu aquele negócio da candeia lá? Que negócio de candeia é essa? Que lamparina é essa? Que luz é essa? E vai batendo papo. Porque o Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não fazem consideravelmente. Tem vida em todos os planetas. Perdeu. Eu vim pela primeira vez, não acredito, vou embora, nunca mais volto. Toda vez que a pessoa me chamar, eu falo assim, não vou não, o dia que eu for lá eles falaram que tem vida em todos os planetas. Não pode falar inconsideravelmente, tem que saber se a plateia está preparada para aquilo. Vocês lembram lá atrás que eu falei que eu preparava a palestra cheia de teorias? Kardec tem muitas teorias na Revista Espírita. E eu levava as teorias para discutir com as pessoas, chegava lá em Cachoeira de Macacu, no sítio lá do doutor Hermes Aguiar. Quantas vezes, né? Aquele senhorzinho lá, sabe, os colonos do sítiozinho lá, boa noite, tirava o chapéu, vou falar de teoria de Kardec para esse cara, não posso. Eu tenho que falar de Jesus para ele. Hoje eu vou falar de Jesus para ele.
olhar para as pessoas sem o ar professoral. Abrir as mãos, sabe? Deixar doar. Deixar que as pessoas utilizem esses conhecimentos que a Casa Espírita se propõe a divulgar de forma prática. Quer ver quando a gente precisa muito de espiritismo? É domingo de noite? Não! É segunda-feira de manhã, quando o despertador toca, aí a gente precisa de espiritismo. No nosso caso de espíritas, nós precisamos de espiritismo. Um frio danado. Despertador 10 para 6 da manhã. Aí a gente precisa de espiritismo. Você sai lá de Conselheiro, conhecido também como Nárnia, você sai de lá e vem de carro e fala assim, não, eu tenho compromisso no abrigo 8h30, são 8 horas, tranquilo. E aí chega ali no atacadão, para tudo. Aí você precisa de espiritismo. Trabalha o dia inteiro igual um doido. Atende cliente, leva bronca. A transportadora não entregou, a mercadoria veio errado, o preço está errado, e você ali naquela batida o dia inteiro, e aí chega de noite em casa já escurecendo, que agora 6 horas está escuro, né? Aí chega ali, aperta o botão do controle remoto, o portão não funciona. Quebrou o motor, travou, acabou a luz. Aí a gente precisa de espiritismo. Levanta correndo atrasado, exame 8h30 na Unimed, meu Deus, eu tenho que chegar lá, estou meio atrasado, abre o portão, o vizinho estacionou na porta da garagem. Tem que descer do carro, atravessar, tocar a campainha, ser agradável, dar bom dia e pedir por favor para ele tirar o carro. Aí a gente precisa de espiritismo, por isso eu gosto de espiritismo. Eu estou com 62 anos, vou fazer 63 anos, né? E não tem passagem policial, sem o espiritismo. Tinha um monte já. Você está ali tocando de faixa, o motoqueiro, o motociclista, sei lá como é que chama, come na buzina, ainda faz uns gestos obscenos. Sem espiritismo é delegacia, não tem jeito. Porque o pé coça, a mão coça, o coração dispara, a pressão sobe, fala agora... Ah, meu Deus, 1857, Allan Kardec, deixa para lá. Esse é o espiritismo que eu gosto, sabe? Dá risada. O livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Deus vai me ajudar. Não, já fez a parte dele. Ah, Jesus, me ajuda. Eu falei, meu filho, eu já fui lá, já reencarnei, já sei, me crucificaram, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Você ainda quer que eu faça mais? Agora é a sua vez. Toca o interfone. Invenção maravilhosa, né? Portão eletrônico, eu sou apaixonado. Portão de garagem. Quantas vezes eu tinha que descer do carro chovendo. Eu moro no morro assim, ó. Ainda fico pensando, e se o freio de mão escapulir? Mata as pessoas, os vizinhos, para ir lá abrir o portão. Agora você aperta um botãozinho. Minha filha pisca o farol do carro e o portão já entende que é para abrir. Olha só que beleza. Nós estamos num mundo maravilhoso. Uma vez eu falei com o seu Lúcio Knucci. Seu Lúcio, antigamente é que era bom. Ele falou, você está ficando doido? Antigamente era muito ruim, meu filho. Agora é que é bom. E eu já estou preocupado. Que agora que o mundo está ficando bom mesmo, Anjo, eu estou quase desencarnando. Ele já estava com quase 90. Nós estamos chegando ao final. E aí eu trouxe São Beda. Já ouviu falar em São Beda? Eu, a primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, vou procurar saber, porque eu gostei do que ele fala. Há 3 caminhos para o fracasso, ele diz. Não ensinar o que se sabe. Não praticar o que se ensina, que é pior ainda. Não perguntar o que ignora.
eu não entendi, mas também não vou perguntar. Não vou dar o braço a torcer. Kardec falou assim, gente, tem que perguntar. Eu vou falar para eles que tem que perguntar. Eu vou fazer um livro com 1018 perguntas para ver se eles entendem que tem que perguntar. Já pensou se Kardec falou assim, não vou perguntar nada para os espíritos. Se eles quiserem falar, eles falam. Ele fez 500 mil perguntas para tirar 1018. Ele mandou mais de não sei quantas mil correspondências para 1100 espíritos. O cara era um perguntador. E a gente fala, não vou perguntar não. Eles vão pensar que eu não entendi. Não, você não entendeu mesmo. Pergunte. E aí, vou repetir rapidinho para a gente terminar. Há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina, não perguntar o que ignora. É o problema lá do sinal, do motoqueiro, do trânsito. Quando eu penso em fazer uma coisa, aí eu falo assim, não praticar o que se ensina, né? Passou. E aí eu brinco com essa coisa do Buda, dizendo assim que há 3 caminhos para o sucesso e é simples, é só tirar o não. Lá são 3 caminhos para o fracasso e aqui são 3 caminhos para o sucesso. Tirou o não, verifica, ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina, perguntar o que se ignora. Como fazem as crianças. Vocês já viram as crianças? Pode? Não. Por quê? Não, porque isso aí vai te fazer mal, mas vai doer sua barriga. Por que a barriga vai doer? Não, dá vontade. Aí tem que pensar, não, calma, não pode bater mais. Viu, mãe? Não pode bater mais. Eu gostaria que isso fosse uma verdade lá nos anos 60, 70, né? A sandália havaiana era pedagógica. Lá em casa era pedagógica a sandália havaiana. O conhecimento liberta. Liberta e faz a gente ficar mais feliz, mais contente, mais descontraído. Troca a lente dos nossos óculos. Você começa a ver a vida com outros olhos, você começa a ver as coisas de outra forma, você começa a olhar para as pessoas de outra forma. Por isso eu gosto da doutrina espírita, por isso eu teimo em divulgar a doutrina espírita, mesmo como da última vez eu vim contra a vontade. Vim porque era compromisso. E quebrei a cara. Cheguei aqui, me emocionei, me impressionei e saí daqui super satisfeito. E percebi naquela hora o mais importante que às vezes a gente não percebe. Que a gente não está sozinho. A Valéria falou várias vezes nos amigos espirituais. E eles estão aqui. Eles estão aqui. Porque eu olho para mim e fico pensando, da onde você tirou tudo isso? Já estudou? Já estudei tudo isso aí várias e várias vezes. Compartilhei tudo isso aí com várias pessoas. Agora, arrumar tudo isso dentro da minha cabeça e fazer com que você fale 50 minutos, 53, 54 minutos, de forma ordenada, eu acho, só com ajuda. Uma boa noite para vocês. Domingo que vem tem mais. Não comigo, graças a Deus, né? Para vocês. Domingo que vem é com o Dr. Newton Vieira. Não percam, estou gostando muito das palestras do Dr. Newton.